Gente, esse caso da Lívia, da filha da Aline, tá virando uma série da Netflix. Porque a cada desdobramento é uma surpresa. Surpresa de caráter das pessoas, coisas que estavam escondidas e assim por diante. Agora, o que aconteceu de ontem para hoje? Chocada. Gente, eu tô assim, indignada. Porque é loucura. É revoltante. Este homem que acabou de falar é o que era o advogado da menina. Ele é o advogado do Estado, da menina. E ontem teve encontro deles, que eles estão pleiteando a vaga pro ano que vem deles, de advogado do Estado. E ele foi perguntado a ele sobre o caso da menina, o porquê que ele arquivou, porquê que ele não quis levar adiante, tal. E ele relatou ali, dizendo que falou com a família por várias vezes, 4 aproximadamente, que depois do acontecido a família foi pro Brasil, inclusive ele esperou voltar. Gente, que família foi essa que ele escutou? A família da Lívia não foi ao Brasil. Tem alguns anos que eles não vão. Inclusive tem um documento que a gente conhece chamado I-94 para provar. Não foram ao Brasil. Detalhe, ele nunca escutou a família. A Aline sempre tratou com o assessor dele, o Trevor. Ele nunca ouviu a família da Aline pessoalmente. Só o assessor dele. De que família ele tá falando, gente? Como assim? Tá esquisito. Se a gente não reabre o caso, porque ele será reaberto. Se a gente não segue lutando pela verdade. Tá vindo mais história por aí. Cada vez mais evidente o porquê que o caso Marcus Grubert, estupro de vulnerável, ainda não foi para a corte lá nos Estados Unidos. Está tendo uma campanha eleitoral para o cargo de advogado do estado da Flórida, e para isso há debates. E ontem houve um debate. Participaram desse debate o atual advogado do estado, que é aquele que negou levar o caso para a corte, e o candidato de oposição, que hoje é advogado da família da Aline Sampaio. Quando o candidato da Aline questiona o advogado do estado do porquê que este caso não foi levado para a corte, mesmo com tantas evidências, e por que a família não teve a atenção devida, ele responde que, após 4 encontros com a família, e após esperar a família ir ao Brasil e retornar aos Estados Unidos, ele percebe que havia 4 versões diferentes do caso, e por isso não leva o caso para a corte. Porém, esse senhor ou mente descaradamente e por isso deve responder criminalmente e ser exonerado do caso, ou simplesmente demonstra ter completo desconhecimento do caso. Ambas as situações fazem com que esse caso seja reaberto imediatamente. Em nenhum momento este senhor se encontrou com a família da Aline. Em nenhum momento a família da Aline saiu dos Estados Unidos. Este senhor demonstra seu total despreparo neste caso. Quando, agora, há pouco tempo atrás, ele faz uma ligação de alguns segundos para a mãe de uma vítima, falando que não havia caso nenhum, usando um tradutor, sem dar nenhuma explicação. Nós, hoje, só estamos felizes com uma situação. Este caso, obrigatoriamente, devido a essa declaração, deve ser reaberto. Né? Não só jurídico, mas de um apoio psicológico, um apoio que a gente possa entender o que é necessário fazer. Veja, nós nunca em momento algum pensamos em não denunciar. Isso estava completamente descartado. Mas o que nós queríamos era saber de que forma fazer isso e sem cometer erros, sem cometer enganos. Que a gente fosse com provas, que a gente fosse com testemunhas, mas que a gente chegasse perante a justiça de uma forma que a gente tivesse a certeza de que o caso caminharia para a justiça, né? Então, eu quero mais uma vez dizer, se não fosse a fundação, se não fosse ali a prontidão da Patrícia Martim, a Ana falou outro sobrenome da Patrícia. A Patrícia foi a primeira pessoa que nos recebeu, ela é vice-presidente da fundação, e eu jamais vou esquecer a receptividade, né, o apoio emocional que ela deu para nós naquele momento. É importante lembrar que naquele momento
né, a esposa do abusador, né, a cantora Heloísa Rosa estava comigo, do meu lado, fazendo todo essa denúncia junto comigo. Então, só quem vive algo assim para entender o quanto é indispensável ter alguém como a fundação do teu lado para dar todo o apoio que você precisa. O que ainda deixa mais difícil a situação é que você está num país estranho, que não é seu, na língua estranha, com leis diferentes. Então a fundação fragiliza muito mais. Fragiliza. Eu lembro que eu tenho uma lembrança assim no nosso primeiro depoimento no DCF, que eles não conseguiram um tradutor em português, apenas um em espanhol. Então você pensa o drama, né? Você está sobre um trauma psicológico, você está completamente tensa, você está ali com a sua filha numa situação traumática e você tem que contar uma história num português meio portunhol para a pessoa tentar entender. Ele potencializa muito o estresse, né? Então eu lembro assim que quando a Renata chegou, a filha da Ana Lázaro, que veio me dar esse suporte na língua, eu comecei a viver uma nova realidade, né? Quando eu não esqueço a primeira vez que ela nos acompanhou numa reunião com o detetive, para mim já foi uma outra realidade. Eu já consegui entender o que ele estava falando, eu consegui entender quais eram as estratégias, qual era o próximo passo, eu conseguia fazer as perguntas. Foi uma outra realidade. Então é importante que as pessoas entendam e vejam na fundação uma segurança, né? Para poder fazer a sua denúncia e ter com quem caminhar nesse processo. Aline, nessa nova etapa foi preciso você contratar um advogado particular e o escritório Dr. Thomas foi escolhido. Mas apesar dos custos diferenciados bem menores do que o escritório cobra normalmente, ainda existe uma despesa e você precisa de ajuda para fazer esse pagamento? É importante entender, no nosso caso, mesmo depois de um ano de uma investigação da polícia de Kissimmee, assim, minuciosa, uma investigação completamente profissional, e a polícia de Kissimmee, ela concluiu que houve o abuso e entregou esse pacote de provas ao advogado de Estado. Nós confiamos ali de que a justiça seria feita, até porque eles conseguiram a prisão dele antecipada antes de chegar na corte. Eles pediram ao juiz a autorização, a juiz concedeu sem fiança, ou seja, você já começa a perceber aí que existia uma completa tendência em entender de que o caso aconteceu por parte, né, do juiz que analisou o caso. E aí depois foi pedido uma nova fiança e foi negado novamente. E, Aline, quando eles pedem a preventiva, é por conta da possibilidade de fugir do acusado, ter condições financeiras de querer influenciar as pessoas ao redor que estão envolvidas no caso. Então, isso demonstrou que desde a polícia de Kissimmee, que fez o inquérito policial, quanto o juiz que negou os 2 habeas corpus, de que ele era uma pessoa perigosa que deveria estar afastada. Com toda certeza. E é importante entender que assim que ele é preso, surge então essa nova vítima no Brasil, né? E essa nova vítima, através da história da nossa filha, ela criou coragem para contar o caso dela depois de 14 anos. As pessoas se questionam, nossa, mas esperou tanto. Gente, só quem sofre um abuso para entender o que acontece psicologicamente. Né? É uma situação completamente constrangedora. Você está lidando com uma pessoa que tem fama, que tem dinheiro, poder econômico. Então as pessoas... E ela era uma pessoa muito humilde, de uma cidade muito humilde, né? Então, funcionária do casal, então ela se sentiu aí, né, naquela situação. Ela conta que a igreja também acabou, né, não dando o suporte que ela precisava. Então o que aconteceu? Ela acabou então se calando, né? Então ela viu na Lívia uma oportunidade dela falar. E aí, quando esse juiz então nega a fiança, nós ali acreditamos que estava tudo resolvido. Agora vamos para julgamento. E quando nós somos surpreendidos com essa decisão do advogado de Estado que não teríamos caso. E a gente precisa explicar que o advogado de Estado é aquele, o defensor da vítima. Da vítima, que exato. O Estado da Flórida paga para ele nos defender, exatamente. Sim. Que foi a única coisa que nós não sentimos que ele fez, foi nos defender, né? Foi completamente contrário. Quando a gente recebe essa notícia de que não teríamos caso, isso gera uma consternação geral, não é possível. Diante de tantos fatos, diante de DNA, diante de provas muito contundentes, né? E aí, então, a Fundação, mais uma vez, né, entra conosco nessa nova fase, nesse novo processo, que é o quê?
representar esse caso de forma particular, com um advogado particular. Nesse processo, eu começo a receber muitas pessoas falando, Aline, você precisa falar com Tom Filter, você precisa... Acho que mais de 10 pessoas me mandaram a foto dele. E eu fui surpreendida com uma advogada que também é voluntária na fundação e que conhecia ele e nos ligou falando, olha, o Tom gostaria de conhecer a sua família e conhecer a sua história. E aí a gente entendeu um cuidado muito grande de Deus nesse processo, a gente foi até lá, contamos nossa história, apresentamos as provas que nós tínhamos, ele prontamente, né, recebeu o caso, nós assinamos com ele e estamos aí muito satisfeitos com tudo que ele vem fazendo, com tudo que ele vem apresentando, com tudo que ele tem nos representado nesse momento. E com que a respeito do que a Luciana também questionou, tem custos reduzidos, mas tem custos? Tem custos. Hoje um caso como esse, ele gera em torno aí de 80, 90 mil dólares, é muito dinheiro, né? Nós conseguimos reduzir esse valor numa negociação com ele para 32.500, nós já estamos aí, né, acredito que com 70%, 80% do valor, ainda temos alguma coisa para alcançar, mas ele pediu que a gente também fizesse uma reserva, porque durante esse processo, ele provavelmente vai fazer novos, né, eu não posso abrir aqui, mas tem alguns... Contratar outros serviços. Outros serviços, exato. Serviços. E aí a gente precisa ter isso em cash, né, então a gente está previsionando aí em torno de mais 5 mil em caixa. Então a gente está no caminho, mas a gente ainda precisa da colaboração, não é porque a gente está alcançando, não, a gente precisa do apoio das pessoas nesse processo. Inclusive porque a Alina parou de trabalhar, trabalhar, né? Ela trabalhava para a Heloísa e ela ficou desempregada, né? E ninguém ajudou. Então ela, durante um ano, ela vem assim, penando, sem renda, e agora que resolvemos, acordamos em fazer essa vaquinha, né, para que pudesse pagar o advogado. Então ela tem passado por apertos, por questões, e precisa realmente que a gente tenha esse apoio financeiro, a gente tem uma reserva aí, porque certamente vamos precisar de outros serviços. Como que as pessoas podem fazer para ajudar? Podem acessar o meu perfil, Aline Sampaio com H no início, ali tem o link das vaquinhas, né? Também é fácil me encontrar através da página da Hope and Justice, que tem lá bastante... O link está lá também. Tem o link lá também. Tem bastante publicações que está em collab comigo, e assim as pessoas podem nos ajudar.